Olá, boa noite. No programa desta semana eu vou conversar sobre a transexualidade como uma realidade cada vez mais presente no cotidiano cisgênero e a produção de conceito através da sociedade heteronormativa. Heteronormativa, o nome é até complicado. Esse é o tema do trabalho de conclusão de curso em pedagogia da colunista Rafaela Costa, que já está aqui. E queria, antes de mais nada, agradecer você ter aceito o convite para falar do tema que eu sei que é super complexo, que você enfrentou muitas dificuldades para fazer essa pesquisa, né? Mas é justamente essas dificuldades foi o que me atraíram para lhe convidar para conversar sobre o tema, que eu sei que nem vai caber num programa todo. Certeza. Né? Mas, Rafaela, antes de começar a falar justamente sobre o tema, eu queria que você começasse me contando. A gente se encontrou, acho que o ano passado, há 2 anos. Isso, né? mais ou menos 2 anos. Em Tibau a gente gravou. Mas você estava no meio do curso, então a gente deixou esse assunto do curso para esse momento, né? Então, o motivo que lhe levou a cursar pedagogia? O motivo na época eu estava trabalhando na UERN, prestando serviço, e envolvida com a educação. Foi bem no período em que ainda estava prestando vestibular e envolvida com aquele ar de educação o tempo todo ali dentro da universidade. Sempre tinha essa certeza que seria da área de humanas e talvez por estar envolvida com a questão de educação e tudo, por estar lá prestando um serviço, lidando com a classe universitária, tenha despertado. Eu acho que eu tive essa ideia de lidar com pessoas e lidar trocando conhecimento. Sem dúvida alguma, foi o principal motivo. Não houve nenhum momento de... Não é esse o curso, né? Até porque, para concluir, obviamente, você teve que passar pela sala de aula enquanto estágio e ter a certeza de que a sala de aula lhe atraía. Foi sim. Então, assim você chegou ao final. Com certeza. Levei um pouco de tempo, assim, na verdade, quando eu fui fazer a escolha, que fui ler a ementa do curso, meio que fui convidada, assim, a ementa era bem convidativa. Cheguei em alguns momentos na sala de aula em si, quando já estava cursando pedagogia, a me decepcionar um pouco. Assim, a teoria era bem diferente da prática em si, quando você começava a ver certos conceitos que você sabia que não se aplicava na prática, porque educação, as pessoas acham até que vai resolver o problema do mundo, né? E eu até concordo, de certa forma, que se não resolver todos, mas resolve grande parte. Então, quando você chegava lá, que começava a perceber que alguns conceitos eram, acho que, não gosto muito de usar essa palavra, mas que impossível aplicar, aí eu meio que começava a refletir se realmente era aquilo que eu queria. Conflito. Era, porque, tipo, nos próprios estágios, quando a gente ia para as escolas, que meio que a gente era obrigado, até cheguei muitas vezes a contestar na universidade, de a gente levar para as escolas coisas que não fazem parte do cotidiano escolar de algumas crianças, como, por exemplo, levar o lúdico, levar o diferente, se você levar, usando sua criatividade, né? Você inventa jogo, inventa alguma coisa com o material que as crianças já têm lá que estão disponibilizados para eles nas escolas, que, como a gente sabe, é escasso. Eu concordo com isso, mas aí você criar, levar atividades diferentes, levar jogos diferentes, você levar, passar 2 semanas lá e depois tirar isso, eu tenho um depoimento que uma criança de 10 anos fez para mim, numa escola municipal aqui de Mossoró, que no meu segundo dia de estágio ela me olhou e disse que odiava estagiárias. Eu perguntei por que ela, aos 10 anos de idade, disse: porque vocês vêm aqui, apresentam muita coisa que a gente gosta e depois vão embora e a gente nunca mais vê vocês. E assim, isso me tocou profundamente e eu cheguei a contestar isso dentro do curso, porque realmente, assim, pra gente experimenta o novo. A gente não quer regredir, a gente não quer experimentar o que a gente experimentava antes, né? Imagine uma criança. Imagino que as escolas sejam muito sisudas nesse sentido ainda, isso, né? Assim, a criança acaba meio que se sentindo, por muitas vezes, sufocada, se torna cansativa ao invés de ser divertido, estudar. Exato. Essa seria a grande reclamação delas, que você constatou. Exato. Que você levava uma certa alegria para depois ensinar e casar as duas coisas,
E daí elas acabaram se chateando com você. Era assim, o pavio, né? Era a ponta do pavio. Já tinham uma bagagem, né? Uma certa experiência, já tinham passado por isso. E aí estavam chegando, era como se assim, mais uma vem para cá para criar uma falsa ilusão na gente. Vai dar o doce e tirar depois. Exato. E aí, Rafaela, a defesa aconteceu em fevereiro, dia 10 de fevereiro. Na UERN. Isso. Como é que foi o dia 10? Foi, assim, apesar de ter me preparado 1 ano e meio, fiz a pesquisa durante 1 ano e meio de uma forma bem lenta, bem tranquila. Meu orientador, o professor Sandro Soares, é super tranquilo também com relação a isso. Fiz leituras, participei de eventos, até porque é um tema não muito comum. Mas fui pega de surpresa, de certa forma, porque eu fiz o curso da maneira mais maleável possível. Fui pagando disciplinas de acordo com o meu tempo meio corrido. Aí fui pagando as disciplinas da forma que dava para se encaixar no meu tempo, deixei os estágios por último e a monografia foi a última etapa realmente, assim, que eu poderia ter terminado junto e não terminei, assim, deixei realmente por último para fazer somente a monografia, o fechamento do curso e com ela separadamente, né? Foi assim, com chave de ouro mesmo. E quando eu fui informada, eu recebi um e-mail 15 dias antes, avisando que o período de apresentações desse trabalho e eu tinha tudo preparado aqui. Mas não tava, algumas anotações, mas não estava escrito. Aí eu fui colocar todas as ideias no papel, como se diz, até porque, apesar do assunto muitas vezes parecer um pouco tenso, meio pesado, meus encontros com meu orientador eram sempre maravilhosos. A cada leitura, a cada descoberta, a cada livro que ele me indicava, a cada filme que eu assistia, eu me encontrava ainda mais no meio do assunto e ficava mais horrorizada de imaginar. Aí tinha momentos que eu ficava assim, não é possível que exista tanto preconceito, porque as pessoas ficam perguntando, e como é o mundo trans? Como é que eles vivem? Acabam que deixam a margem mesmo. E no início, quando as pessoas me perguntavam como é que eles vivem, eu ficava meio que me achando, né? Porque eu dizia, eu vou explicar para ele como é que é. E eu mesma estava caindo no preconceito, na vala comum do preconceito. Porque quando eles dizem como é o mundo deles, eu ia explicar, eu estava dando margem para que eles dissessem, é realmente um mundo diferente. Então, eu só tinha conhecimento do mundo porque eu estava pesquisando. De fora. Aí eu ficava pensando, então eu mesma estou me sentindo superior, porque eu posso explicar o mundo deles, que é um mundo diferente, e não é um mundo diferente. E você já estava automaticamente colocando todos como diferentes, né? Isso, abaixo do cisgênero. Mesmo começando, mesmo já ali dentro da pesquisa, aí eu mesma me encontrava caindo mas a própria pesquisa acabou lhe mostrando, né, que a sua atitude, apesar da boa vontade em não ter o preconceito, e inclusive estudar sobre, você acabou descobrindo que não era tão simples assim, e você quase cai, né, nessa história. Mas aí a pesquisa com certeza terminou de abrir a sua mente, que você não conhecia do mundo, né? Muita coisa, imagino que você chegou lá pensando que era assim e viu que não era. E assim, por mais que seja difícil e duro hoje para eu assumir, eu sempre soube que preconceito é uma coisa que existe, que está em todo mundo. Assumir o preconceito, né? Porque a palavra assumir é até perigosa nesse caso, desse tema, né? Verdade. Que é uma das coisas que você enfrentou que são muito curiosas, é isso. Muita gente achou que você fosse lésbica porque você estava fazendo uma pesquisa sobre a transexualidade. E você, quando está no meio da pesquisa, que você começa a perceber questionamentos e tudo, você, muita gente achava que eu ia ficar ofendida. E por você estar convivendo com aquilo ali, às vezes, no dia que um questionamento mais forte, no dia do questionamento mais forte, você que a pessoa chegou para mim e fez essa pergunta, para mim soou como um elogio. Porque, assim, então significa que minha pesquisa está valendo a pena, eu estou fazendo, estou fazendo bem feito, digamos, eu estou representando realmente o que eu gostaria de fazer, porque eu estou sendo confundida até... Se conseguir absorver, né, o universo. E essa pesquisa, inclusive, você não teve ela focada para Mossoró, né? Não. Teve outras referências. De início, a gente ia fazer o UERN, dentro da UERN. Depois a gente, vamos fazer Mossoró. E acabou que, por conta de questões de preconceitos, aí como eu ia expor nomes e tal, aí a gente achou melhor abranger de uma forma geral e citar figuras mais conhecidas que... Você acabou tendo contato com transexuais que são conhecidos nacionalmente, nesse caso, né? Isso. Como João W. Neri,
como Letícia Lães e alguns outros. E esse preconceito, inclusive, começou dentro da própria universidade, essa dificuldade de pesquisar, porque você já estava sendo podada ali mesmo, numa universidade. Isso. Assim, meu TCC foi escrito em capítulos, né? Foram 9 capítulos episódicos. Então, foram convivências que eu tive com transexuais e acabou assim... a pedagogia queer, né? Dentro da sala de aula, eu sempre, desde o início do curso, eu tinha certeza que eu ia escrever, quando eu terminasse o curso, eu ia escrever sobre algo relacionado a preconceito. Só que a palavra preconceito em si me incomodava, me incomoda até hoje. Me incomoda, inclusive, pelo fato de dizer assim, que, mesmo com dificuldade, eu tenho que assumir que eu tinha preconceito. E eu acho que continuo tendo, porque às vezes tem alguns conceitos que eu fico, será que eu estou pronta para encarar assim dessa forma, mesmo sabendo que é certo, que é errado, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade para encarar. Então, eu queria falar do preconceito sem citar o preconceito em si. Aí pensei no racismo, pensei na inclusão, pensei em várias coisas assim, mas quando eu tive contato com a pedagogia queer, eu tive certeza que seria alguma coisa relacionada a isso. E no meu pré-projeto, quando ele foi apresentado, a primeira resposta que eu tive foi: repense esse tema. É melhor você desistir dele, porque não vai ter quem possa lhe orientar na sua monografia aqui. E era uma orientadora que não era escolhida por mim, na questão do pré-projeto, é a própria universidade quem coloca, quem vem como seu orientador é a própria universidade que já vem na grade. E quando ela disse isso, eu fiquei assim, eu perguntei por quê? Eu disse, por que a senhora está me sugerindo isso? Ela disse, porque eu, por exemplo, não tenho conhecimento sobre pedagogia queer. E assim, uma pessoa com mais de 20 anos de universidade, muito preparada e mesmo assim ainda com dificuldade de enfrentar um tema que, como eu disse aí, está completamente presente no nosso dia a dia. Sobre esses casos, além da universidade, que eu sei que você passou, e vamos começar a destrinchar o tema em si, por que você escolheu e tudo que você viu nesse caminho, que a gente fala no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalo e volto já conversando com a colunista Rafaela Costa.